Olá, monstronautas! Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e hoje vamos falar de um filme que é ligado a um jogo de tabuleiro, que é Jumanji, mais precisamente uma franquia que vocês vão conhecer um pouquinho melhor aqui agora. E o que acontece? Será que existe um jogo que inspirou? Será que existe jogo de tabuleiro baseado? Essa é uma grande pergunta que todo mundo faz. Existe Jumanji, né? Então, aqui vamos falar de umas coisinhas interessantes, e a primeira delas é que é o seguinte: além do filme clássico, feito em 95, onde um grupo de crianças acha um jogo perdido que, quando aberto e jogado, ele libera uma série de criaturas e monstros da selva no meio da cidade, inclusive um caçador psicopata e um antigo jogador que ficou preso no jogo, o Alan, e que é interpretado brilhantemente pelo Robbie Williams, e eles precisam lidar, vencer as criaturas, resolver os enigmas do jogo para desfazer os encantamentos e ganhar o jogo para finalmente desfazer tudo e retornar ao normal. E o que acontece é que ele, na verdade, esse material é adaptação, na verdade, de um livro. Livro esse que foi recentemente publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books. Inclusive, ele tem uma continuação espiritual, entre aspas, do livro, né, que é o Zathura, onde, ao invés da história acontecer no meio da selva, invocando seres da selva, o negócio ocorre no espaço, com uma mistura de fantasia com ficção científica, que também, inclusive, ganhou um filme. Então existe o filme Zathura, ainda por cima também, que é uma continuação, como eu disse, indireta de Jumanji. E o que acontece? É o do mesmo escritor que também fez O Expresso Polar. Sim, Expresso Polar é adaptação de filme também, gente. E curiosamente também pegaram o Robbie Williams para pegar e adaptar um dos personagens mais interessantes, que é justamente o piloto do Expresso Polar. Mas é claro, retornando à questão literária, esse livro foi feito em 82 e só em 95 é que foi feito o filme. E o filme ele faz uma adaptação livre, né? Da mesma forma que o filme do Grinch, ele também pega um livro infantil e faz uma adaptação livre, ampliada para pegar e criar um filme de quase 2 horas de duração, né? E aqui a mesma coisa acontece com o Jumanji. E antes dele pegar e ter os filmes recentes que a gente conhece, ele teve também uma adaptação para seriado de animação, galera. Que pouca gente conhece, mas sim passou na televisão. Se não me engano, ou era na Record ou na Bandeirantes que passava, né? E mostrava meio. Não era uma continuação do filme, mas sim era uma história nova, criada a partir da história do filme, onde temos uma releitura das duas crianças e do Alan, né, que agora entram no tabuleiro para lutar contra as forças da selva e tentar libertar o Alan que tá preso lá dentro, né. Inclusive é interessante que os novos filmes, eles puxaram justamente essa coisa de você entrar dentro do jogo para você poder pegar e detonar as coisas. E agora fica a grande pergunta: mas Luiz, existe jogo? Então, uma coisa interessante é, o livro em si, ele não foi inspirado em um jogo específico. Só que em 1982, quando o livro foi feito, estava em franca ascensão os jogos de tabuleiro, especialmente os jogos de RPG nos Estados Unidos. Então, a gente tinha nos anos 70 tendo uma nova leva de jogos, inclusive clássicos, como o Detetive tinham sido criados na época, Banco Imobiliário estava crescendo, assim, todos os nossos jogos clássicos que a gente jogou na infância, né, pegaram e tinham sido lançados meio que fazia pouco mais de uma década, e o Dungeons and Dragons tinha sido lançado no meio dos anos 70 e explodido cada vez mais em venda, influenciando tudo quanto era a mídia possível, tanto que em 86 a gente teria o boom dos jogos de RPG de videogame. Então, nesse meio onde os jogos de tabuleiro estavam crescendo e o RPG estavam desenfreados em venda, uma indústria que estava ficando milionária, é que o livro Jumanji foi feito. E o que ocorre? Existe sim um jogo que foi feito na época, inclusive eu peguei duas fontes de base principais para isso, né? Não apenas aquilo que está à venda na Amazon e no Walmart, que existe também para vocês verem melhor o jogo, mas também nós temos a Board Game Geek,
que é basicamente a maior biblioteca virtual que eu conheço de jogos de tabuleiro do planeta. E junto com elas temos, inclusive, a Ludopédia, que no caso é o maior portal de brasileiro, funcionando tanto como enciclopédia, como grande fórum, como coletânea de podcast. Realmente é um portal com todo o material multimídia que existe em português, ou a maior parte dele, e acessível para todo mundo, galera. Todo mundo pode pegar e publicar material lá. E o que acontece também confirma a existência desse material, que é um jogo chamado Jumanji, que aparentemente foi criado por uma empresa chamada Spin Masters, que publica vários materiais, inclusive ela é focada principalmente em brinquedos, inclusive ela licencia, lida com as licenças de brinquedos até da Patrulha Canina, para vocês terem ideia do quanto a empresa existe até hoje. E o que ocorre? O Jumanji, ele ganhou um jogo tabuleiro na época, em 95 também, de 2 a 4 jogadores. E aqui a gente tem, deixa eu mostrar melhor o joguinho aqui. A gente tem uma réplica bem parecida com os material do Jumanji mesmo do filme. É claro, não é feito de madeira, mas a gente tem melhor, existem esses feitos de madeira aqui, que são réplicas que você consegue pegar e comprar do material, porém o jogo em si da empresa, ele é diferente. Ele é um jogo feito de papel com várias miniaturas. E a ideia básica é que todo mundo meio que lutando entre si para ver o primeiro que chega na base do tabuleiro. E você vai tirando essas cartas que são cartas de ameaças e armadilhas. Então, olha só, aqui tem sanguessugas, aqui deve ter umas piranhas aqui, chuva de pedra, o granizo, né? Aí então você coloca dentro dessa tábua central, onde vai aparecer um número e o símbolo. E o que acontece quando você tirar essa carta, quando você está jogando, os dados que você joga, você tem que tirar um símbolo que tem aquela carta, junto com o número que está escrito para poder pegar e libertar outro jogador. Se você não conseguir, você gira uma ampulheta e vai todo mundo jogando dado para ver quem consegue pegar o símbolo, que é meio que a resposta que é necessária para lutar contra aquela criatura. Quando você ganha, você pega e consegue andar as casas para frente. Se você perder, na verdade você vai ter uma penalidade indo algumas casas para trás. Aqui ampulhetos, dadinhos. Aqui o material aberto. Aqui na América Latina, aparentemente esse jogo só veio pra América Latina, só veio pra Argentina, das raras pessoas que pegaram e comentaram sobre ele. E ele tem uma coisa interessante, que ele tem Vocês estão vendo o rinoceronte aqui? Teoricamente o rinoceronte está correndo atrás de vocês, né? Se ele chegar primeiro, ele ganha o jogo, né? E o que acontece é que o rinoceronte também, ele funciona como um bloqueio. Se o rinoceronte estiver num pedaço do caminho, você não consegue andar pra frente. Então é um jogo que ele usa muito mais sorte do que habilidade, praticamente, né? No qual vai sendo jogados os dados para caminhar e lutar contra as ameaças que estão sendo sorteadas ao longo do tabuleiro. Qual é a principal diferença? Que mais do que você lutar um contra os outros, você luta mais contra o tabuleiro em si, com as várias cartinhas de ameaça aqui. Como vocês veem aqui, a nota não é das melhores, né? 4,5 de 10 ainda por cima. E mesmo o filme recente do Jumanji, o Bem-vindo à Selva, e inclusive depois o Next Level, o que acontece? É um jogo do qual Jumanji vira um grande jogo de videogame. E o que acontece? Sim, nós tivemos um jogo de videogame que ele cria uma história nova, com personagens novos assumindo o comando desses avatares virtuais. E o que acontece? Só que também essa nota não é uma das melhores quando a gente pega e vê o universo dos videogames. Inclusive, se não me engano, é 1.5 o jogo, a nota do... É 1.5, se não me engano, de 5 que você vê no Metacritic do jogo aqui. Mas para quem quiser, foi feito sim para PS4 um jogo criando dentro do universo de Jumanji, não uma adaptação, mas sim uma aventura nova dentro do universo, dentro do mundo fictício, dentro
dentro do tabuleiro barra videogame que existe Jumanji que foi feito. Inclusive, até hoje tem gente tentando pegar, criar suas versões próprias do Jumanji, né? Tanto que vocês viram, tem edição especial, cujo negócio foi feito todo de madeira, tentando replicar a estrutura do livro, isso é... do jogo, cada um tentando criar seu sistema de regras que seja mais variado também. Não falta gente criando réplicas de madeira, assim, detalhadas, ligadas com o primeiro filme, só que de forma independente, sem ser oficial. Gente, olha que negócio lindo. Se quiserem me mandar de presente, aceito, sabe? E o que acontece? Aquilo que existe mais próximo de um Jumanji, isso é de um jogo de selva mesmo, é o jogo Luta na Selva, que é um jogo de origem asiática e um dos meus favoritos, simplesmente porque ele é a origem do combate ou do estratego, que eu acho que muitas pessoas já jogaram aqui. E ao invés de ser um jogo de trilha, ele é um jogo que tem séculos de idade. E aqui, cada um comanda um exército de animais, só que diferentes. Então, você tem cada animal, como o tigre, o gato, o rato, etc., tendo um nível de força e uma habilidade diferente dentro de um tabuleiro complexo. E aqui a gente vê o tabuleiro e a posição das peças dos bichinhos, armadilhas no meio do tabuleiro, e inclusive um ponto aqui onde seria... meio que o ninho do adversário. Então, a ideia básica é que cada peça tem uma movimentação diferente e uma força diferente. As peças mais fortes são aquelas que capazes de derrubar as que tem pontuação mais fraca, exceto em situações especiais. Temos algumas cartas que conseguem se mover nesses lagos de forma distinta, outras não. É quase como um xadrez misturado com uma coisa de nível de poder associado, que é bem interessante. E o objetivo justamente é chegar até o ninho do adversário para conseguir ganhar um jogo. É uma coisa meio corrida para bandeira, né? E que é a inspiração do famoso jogo Combate que a gente tem no Brasil, né? Que onde você tem aqueles dezenas de soldadinhos com vários níveis de força diferentes, tentando achar a bandeira que está escondida do adversário no tabuleiro também. E eu quero saber quais outros filmes ligados a jogos de tabuleiros vocês gostam. E se gostaram do vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!